Olá pessoal, mais um tempo de preparo, estamos aqui reunidos de novo, trocar experiências, conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre a nossa empresa, sobre a nossa história, como a gente chegou até aqui, contar um pouco a história de empresários de sucesso. E hoje a gente está de novo aqui com um convidado mais que especial. Estamos com o Ricardo de Souza aqui de novo, novamente. Obrigado, Ricardo, pela tua presença. Eu que agradeço o convite e novamente estar com vocês. É só alegria, só aprendizado, só conteúdo bom. Vocês que não assistiram o primeiro episódio, onde a gente conta a história do Ricardo, por favor, assistam o primeiro episódio, vocês vão entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dessa peça maravilhosa. Rica, hoje o meu intuito de trazer aqui é falar um pouquinho sobre contratação, sobre treinamento, sobre a tua seleção de pessoas, como tu faz, como tu deixa de fazer, o que que tu busca como empreendedor, o que que tu procura hoje num funcionário, o que que tu procura num colaborador. Bom, vamos lá. Contratação. Vou contratar, eu vou falar da minha realidade, Sim. né? Um mecânico, por exemplo, né? Eu vou procurar saber como é que a vida dele, enfim, a família. Eu gosto muito de ter esse acesso à questão de família, porque isso influencia muito positivo ou negativamente, né? Quando a pessoa, eu já contratei gente de fora que veio sozinho, sem família, e tive dificuldades com essa pessoa, ou pelo contrário também, já tive pessoas que vieram e ajudei a trazer toda a família, e foi bom, foi um cara que trabalhou muito bem. Mas o que eu mais busco neles é se eles são bons em resolver problemas. Olha que legal. Eu tô com esse problema, o que tu faria? Tu pergunta isso para o teu Pergunto. colaborador na hora da entrevista? Muitas pessoas às vezes sabem responder ou respondem de uma maneira que eles acreditam. E assim, não existe resposta certa para esse momento, sabe? Sim. O que eu busco ali intencionalmente é para ver se a pessoa tem uma atitude. Atitude. Poxa, ela teve atitude de responder. Ela teve atitude de tentar resolver o problema. Não significa que aquela seja a solução, mas ela tem uma atitude. Então eu gosto de contratar pessoas com atitude. Eu falo assim pro pessoal assim, ó, essa é a direção, esse é o caminho. Não tenha medo de errar. Que legal, Não tenha cara. medo de errar. Que legal. Se tu errar, pede desculpa, pede perdão, corrige. Vamos corrigir. Tu aprendeu aquilo, tu não vai fazer mais aquilo. Agora, a falta de atitude de tu corrigir ou de tu resolver um problema, independente se a pessoa é um maior líder da empresa ou um menor, isso gera uma coisa, um comodismo, isso gera... isso é ruim para a equipe. Então eu procuro assim, basicamente, se a pessoa busca ou tem uma atividade assim, eu resolvo o problema. Eu não sei resolver, vou procurar quem resolve. Duas coisas, se eu não sei, eu procuro quem sabe, ou eu resolvo, ou alguém vai resolver. O que não dá é tipo, não sei, o não sei eu não vou fazer, é igualzinho, né? Sim. Então, Sim. é a desculpa, né? Ou desculpa, outra coisa, que aí a gente conversa, etc. É o que eu ia te perguntar agora, o que que tu mais despreza, assim, no dia a dia, no teu trabalho, uma coisa que atrapalha as pessoas de crescerem dentro da tua empresa? É isso aí, é a desculpa. Falar, mas não fui eu. Isso, na verdade, aconteceu essa semana, inclusive, né? Todo mundo que tem empresa, gente, não é um conto de fadas. Sempre tem problema para resolver. E isso é comum, isso é normal. O importante é ser resolvido. E que aquele problema não se repita, mas existem problemas. Às vezes tu contrata pessoas, as pessoas erram e tu corrige, e tu treina, e tu conversa. E essa semana eu tive uma situação assim. Duas pessoas do mesmo setor, né, entregaram um produto, um serviço, aliás, não ficou bom. Eu fui questionar uma pessoa, a pessoa falou assim para mim, mas o senhor nem sabe se fui eu que fiz? Duas pessoas fazem. Eu não perguntei quem fez, eu mandei para os dois. Ó, o erro disso aqui está aqui. Não perguntei se foi ele, eu só falei que está aqui. O que nós vamos fazer? Um respondeu para mim, mas não foi eu que fiz. O outro respondeu para mim, traz por favor de volta que eu vou refazer essa roda. E não foi esse cara que respondeu que vai refazer, não foi ele que fez a roda. Que legal.
Então, assim, meu trabalho, né? Trabalho no call center, eu faço todo tipo de manutenção no veículo. Eu estou falando agora sobre o assunto de roda, né? A gente faz parte de pintura e diamantação, solda, etc. de rodas. E trabalhamos com motor, trabalhamos com suspensão, trabalhamos com vários itens aí automotivos e para manutenção tanto corretiva como preventiva, enfim, em geral. Então, assim, o que é muito ruim para o ambiente de trabalho hoje é a desculpa, é tu pegar e tu falar, foi fulano, foi ciclano, o lixo tá ali, ou tá cá, não fui eu. Então isso contamina demais o ambiente, né? Eu não gosto de ficar com gente assim. Eu ensino, eu converso tranquilo, eu sou bem de boa. Quando uma pessoa me responde dessa maneira, eu respondo, eu ensino ela como tem que ser. Se ela vai na segunda vez, ela vai ser mandada embora. Essa pessoa vai ser mandada embora, que me respondeu. Só não foi ainda porque eu tô aqui, mas ela vai ser. Rica, e nesse processo de seleção, de integração, tu ensina, Rica, tu dá treinamento, como é que tu faz para o teu colaborador evoluir dentro da tua empresa? Damos treinamento todo sábado, a gente tem um momento com eles. Aí a gente aborda várias coisas, né? O que mais é falado, né, e volto a repetir, é o primeiro impacto, é o atendimento. Por quê? Porque o primeiro impacto, ele causa ou algo muito positivo no cliente ou algo negativo, que daí tu vai ter mais trabalho de reverter isso em venda. Sim. Por exemplo, pessoal, chegou um cliente, o primeiro impacto importante, ele precisa ser atendido, ele não pode ficar tipo olhando assim, ó, onde é que eu tô, quem vem me atender. Nós temos que estar esperto e atender ele de imediato, perguntar o nome dele, chamá-lo pelo nome, isso é importante, não usar gíria, porque vai causar um bom impacto, né? Tem uma geladeira lá também, bonita igual essa tua, oferece algo para ele tomar, né? Não quero, tranquilo, mas tu tá sendo uma pessoa serva, tu tá servindo ele primeiro. Sim. Tu recebeu ele, tu serviu uma água, um refri, um suco, não sei. Mas o primeiro impacto, o que criou nele? Abertura. O que a gente não pode é fazer isso aqui, ó. A gente tem que dar abertura, abriu para o cliente o que? Possibilidades. Daí agora deixa ele. O que o senhor veio procurar? O que o senhor precisa? Aí ele vai falar. Aí deixa ele falar. Então o que eu mais falo, assim, às vezes eu falo mais de uma semana, tá? Por quê? Porque às vezes chega num dia é feito, no outro é feito, no outro é feito, no quarto já. Por que tu acha que acontece isso, Rica? A gente tá ensinando, às vezes a pessoa começa a andar no caminho e daí ela se desvia. Falta de constância, né? A mentalidade do ser humano, o cérebro do ser humano é muito preguiçoso. Então, se tu não tiver uma disciplina diária de algo, cara, vou dar um exemplo aqui. Não gosto de ler, mas se tu fazer uma leitura diária de um capítulo por dia de um livro, num ano tu lê 365 capítulos, que equivale aí talvez 3, 4, 5, 6 livros. Um capítulo. Disciplina leva então, ao sucesso. Leva ao sucesso. Leva a mudança de mentalidade, que faz com que a pessoa já não procrastine mais aquilo que ela poderia fazer, que ia trazer um retorno absurdo, uma prosperidade, como é que eu posso dizer, contínua. Às vezes a pessoa cresce, prospera e cai, né? Para pensar onde é que eu estou errando. Tem humildade, né? Poxa, sim. De perguntar, eu me pergunto várias vezes, poxa, onde é que eu estou falhando? Será que eu estou errando nisso? Será que eu não estou errando naquilo? Errei na contratação, não errei, né? Hoje o que a gente faz? A gente procura saber tudo da pessoa antes de contratar. Eu já vou saber se ela tem ou não, se ela já processou alguma empresa ou não. Tu consulta nome? Muito importante. Eu tenho advogado da minha empresa, eu tenho pessoas que trabalham com isso. Por quê? Sim. Porque a pessoa que ela processa uma empresa, por qualquer motivo que seja, não é uma pessoa leal. Ela não vai trabalhar comigo. Não porque a nossa empresa é uma empresa idônea, correta, faz o que tem que ser feito.
Só que uma pessoa que processa uma outra empresa, por qualquer motivo que seja, ela está deixando de crescer, ela está carregando algo que às vezes não é dela. Assim, na minha opinião, Sim. avança. Não deu certo nessa empresa, vai para outra e faça a tua diferença na outra. Não queira procurar problema naquilo que é passado, não vive do passado. O passado só serve pro aprendizado. O passado só serve para te fazer crescer, te impulsionar, pegar aquele impulso para te jogar para frente. Eu vivo dessa forma, né? Sim, muito legal. Eu aprendi muita coisa contigo sobre isso daí também. E eu vejo que tu faz lá. E a tua galera é bem fiel, né, Rica? Tu tem um pessoalzinho que sempre te segue, que sempre tá contigo, que sempre te gosta muito de ti. Os líderes maiores, os líderes da empresa ali, por incrível que pareça, olha, um que tem menos é 10 anos. E eu vou te falar, já vieram oferecer salários maiores, tá? Já vieram oferecer salário maior. E eu falo para eles assim, olha, nunca trabalho apenas por dinheiro. Porque o dinheiro é muito pequeno diante do propósito. Se tu tem um propósito numa empresa de fazer a diferença nesse lugar e tu gosta de trabalhar nesse lugar, e por R$1.000 ou 2.000 tu vai trabalhar num lugar onde talvez tu não tenha a liberdade, a alegria e o entusiasmo que tu tem nesse ambiente, não faz sentido tu mudar por causa de valor. Faz sentido tu ficar, permanecer e criar formas para tu alcançar aquele valor. Por que não alcançou aquele valor aqui? O que falta para alcançar aquele valor aqui? O que tem que ser feito? O que tem que ser vendido? De que forma que tem que ser abordado o cliente quando chega para que ele possa, às vezes, investir mais, gastar mais, né? E isso é fato, Will. Quando a gente atende bem o cliente, traz um bom impacto já de imediato e ele quer fazer às vezes uma coisa simples, quando a gente coloca o carro no elevador e traz, aí eu vou falar um pouco da minha expertise e da minha forma de trabalhar. A gente coloca o carro no elevador e traz para ele as informações do carro, prevenção e correção, sem custo nenhum e sem obrigatoriedade de fazer aquilo ali. Sim. Cara, é muito difícil não fazer. Porque tu criou a necessidade, Exatamente. Tu apresentou a necessidade, isso eu falo muito pros meus. Eu falo muito também lá. Cria necessidade, galera, cria necessidade antes de oferecer o produto, não oferece uma coisa sem criar necessidade antes. Exatamente. Então a venda começa assim. A gente não oferece nada, a única coisa que a gente oferece, a nossa bebida, a gente serve, quer sentar, pá. Aí a gente pergunta o que ele precisa. Sabe o que eles chegam para falar? Eles chegam lá muitas vezes, cara, eu tô só com o pneu furado. Muito bem, vamos resolver esse problema. Aí a gente coloca o carro no elevador e de lá, como a gente já criou uma amizade e uma certa confiança, a gente tem mais facilidade de abertura de passar para o cliente essa situação. Sim. Aí ele não fala assim, cara, mas eu só vim por causa disso. Aí ele, poxa, cara, muito obrigado por avisar que a minha pastilha tá no fim. Poxa, eu tava indo viajar assim, cara. Bom, obrigado por trocar. Então, isso é gostoso, cara. Sim. É tu poder depois, que nem tu falou, né? Achar necessidade depois. Porque a necessidade, ela existe, o cliente não sabe. E outras coisas. O cliente às vezes não sabe nem o que comprar. Ele entra dentro da tua loja e ele não sabe, ele só tem uma ideia só. Então, cabe a nós, às vezes, abrir o leque, assim, ó. Criar consciência. Criar consciência. Todo vendedor, a responsabilidade dele é criar consciência de que a pessoa precisa, de que é bom para ela, de que é necessário, que é ótimo, vai ser ótimo para a vida dela. Cara, eu tenho um exemplo muito legal, mas muito legal que aconteceu comigo. Eu sempre cortava cabelo num lugar só e sempre era o mesmo corte. E a pessoa me atendia, e como é que tu quer cortar? Eu quero cortar assim. Eu já estava assim, eu não conheço nada de corte, não sei nada de moda, de corte de cabelo, vou saber? Não sei. Aí certa vez eu fui atendido por um outro cabeleireiro. Ele perguntou pra mim, cara, como é que tu quer cortar? Ah, eu tenho cortado assim. Eu posso dar uma sugestão? Eu falei, claro. Cara, se tu cortar o teu cabelo só na tesoura, vai ficar top. Não precisa usar máquina. Tu gosta de cabelo mais comprido, assim, assim, assim? Cara, tu vai gostar, tenho certeza, porque vai ficar assim, vai ficar harmonioso. Pô, me explicou. Um garoto, cara. Caramba,
vou pagar até mais caro, cara. Por causa desse entusiasmo de querer passar para o cliente uma coisa diferente, porque eu vou falar para ti. Fazer o melhor pelo cliente, né? E outra, eu não sabia como eu queria, porque eu não sei às vezes a melhor forma de cortar o cabelo. Eu não sei. E o cliente teu, que você está assistindo agora, ele não sabe também, ele não entende daquilo que você vende, ele não sabe qual é o melhor para ele. Ofereça, abre o leque de opções, né? Cria necessidade, como falou, né? E eu não tenho dúvida, assim, é muito difícil não vender mais, tá? É muito difícil. Rica, o que tu não tolera dentro da tua empresa de jeito nenhum? Me cita 3 coisas assim que se o cara fizer, tá na rua. Cara, roubar, brigar, parará. É que essas coisas que já aconteceu, né? Deixa eu lembrar de outra. 3 coisas que já vai. Brigar, roubar. Respeito. Ou às vezes até xingamentos, assim, eu já não tolero. Não tolera dentro da Não empresa. tolero palavrões, assim, não existe lá dentro. Xingou alguém, já não pode. O cara tem que ter respeito. Não precisa concordar com a pessoa, tu não precisa, mas tem que respeitar. O direito de um começa onde termina o do outro. Eu acho que tem que ser respeito sempre. Às vezes existem pessoas que trabalham com a gente com temperamentos, né, diferentes. O sanguíneo, por exemplo, é um cara que explode fácil. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender, líderes que estão ouvindo, né? Aprender sobre perfis comportamentais, sobre esses tipos de assunto, sobre gestão de pessoas, para que a gente pode pegar o sanguíneo, pegar essa pessoa, chamar para cá e falar assim: quando tu se irritar, amiguinho, tu não desconta na pessoa. Por que acontece? Aí que dá problema. E quem que é o sanguíneo? É o executor. Normalmente sempre é o executor. Sim. Quem que é o executor? O que mais vende, o que mais tá. Daí ele ouve uma coisinha e ele explode. Aí ele atrapalha toda a carreira, todo aquele movimento por causa de uma coisa, às vezes, estou falando da minha experiência, às vezes uma coisa boba que poderia ser evitada com um pouco aí de controle emocional. Ótimo, o controle emocional é fundamental para a gente poder manter um ambiente saudável e para a gente que possa evoluir dentro de uma empresa, né? Agora eu queria muito ouvir de ti quais são as 3 coisas que uma pessoa tem que fazer para crescer dentro da tua empresa, para ser valorizado, uma pessoa, para ela mudar a vida dela dentro da tua empresa. Quais as 3 coisas que ela tem que ter, que tu não abre mão? Olha, uma coisa que me faz olhar para essa pessoa e admirar essa pessoa, essa pessoa vai ser top. Estudar. Ela precisa estar estudando alguma coisa, lendo alguma coisa. Ou às vezes, sei lá, isso faz toda a diferença. Uma pessoa que ela para de aprender, para mim, assim, essa pessoa legal, tá sempre estudando, tá sempre estudando. Eu vejo que isso aí, cara, é o mal de muita gente. A galera não estuda, a galera não procura conhecimento, lê um livro, vê uma palestra, tem que forçar o cara. Então, assim, eu falo para esse cara, vocês, o que vocês, aí no treinamento eu converso, o que vocês têm assistido? Novela? O que vocês têm assistido? Assim, dificilmente tu vê, né? Claro que depois de um bom tempo tu pega no pé tanto da turma que a turma muda a mentalidade, mas é muito difícil tirar essa crença da cabeça da pessoa que ela tem que assistir tal hora, tal programa, ao invés de ela pegar um aprendizado para a vida, para o trabalho, para a família, para a esposa, para o filho, enfim, para o que for necessário. Então a primeira coisa que eu gosto e vejo na pessoa, assim, se essa pessoa estuda, se essa pessoa procura por conhecimento, isso me faz ficar contente. Segundo, o que eu mais gosto na pessoa, tu tinha perguntado, né? O que faz a pessoa crescer dentro da tua empresa? Crescer dentro da empresa. Resultado. Uma pessoa que, além dos clientes que entram na loja, ela procura buscar resultado fora, às vezes com contato, às vezes com uma ligação. Nós temos mais de 15 mil clientes cadastrados dentro do nosso sistema. Então hoje, assim, é muita desculpa não alcançar a gente. 15
1000. E outra coisa, o nosso trabalho é recorrente, não se faz uma vez só. Então assim, uma pessoa que busca isso, sabe, cria isso, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Estuda, tem resultado. Ela dá resultado, ela busca, ela sai do lugar, da zona de conforto e ela consegue alcançar aquilo. Eu fico assim muito emocionado e feliz. Os feedbacks que eu recebo às vezes, né? Pô, liguei pro fulano, converti uma situação, ele veio, comprou, ficou contente, taranã, taranã. O Luquinha, lembra? Acho que tava contigo. Eu não sei o que eu falei do Luquinha e aí ele mandou pra mim. Acabei de vender 7.000, acho que é, não sei Sim, o que era. sim, tava comigo. Daí eu falo, seu exibido. Mas eu gosto disso. Todo patrão gosta disso. Eu vou falar, usa tuas vendas como ferramenta positiva. Vai te incentivar e vai incentivar as pessoas ao teu redor. Fale para ele, diga para ele, bati minha meta antes do meio-dia. Bati, sei lá, isso é contagiante, isso é entusiasmo, contagia a equipe, contagia a empresa. Isso é legal, isso é gostoso, isso é bom. Top demais, cara, legal ouvir isso de ti. Acho que todo dono anseia por esse resultado, né? Ontem a gente teve uma situação também, uma menina, mandaram que fez um monte de coisa, mas resultado nenhum. Às vezes está correndo, mas está correndo pro lado errado. Então, a maior prova que um funcionário é bom, que uma pessoa está sendo bom, é o resultado. Quanto que ela gera para a empresa? Porque ela é um custo para a empresa. Ela exige que a empresa tire um capital e esse capital é uma responsabilidade dela multiplicar esse capital. Se ela não tem resultado, dificilmente o patrão vai ficar feliz, né? E qual que seria a terceira coisa, Rica? Estudo, resultado. A pergunta é o que eu gostaria de uma pessoa, né? Um funcionário. Para a pessoa crescer dentro da tua empresa. Para a pessoa crescer dentro da empresa, tem que lembrar disso aí. Então, para a pessoa crescer dentro da empresa, ela precisa ser leal, né? Ela precisa legal. ter lealdade no sentido de... Porque o crescimento gera confiança, confiança gera Valorização. Valorização. E outra coisa, vai acontecer de que esse funcionário, ele vai saber de coisas da empresa muito, como é que eu posso dizer, sigilosas. Sim. E por lei, até mesmo, tu não tem que passar essas coisas, informações sigilosas para ninguém. Sim. É sigiloso. Então, eu honro muito as pessoas, né, que são leais a isso, entende? Tipo, elas são leais àquilo que tu fala, elas não são fofoqueiras, elas não são barraqueiras. Eu gosto de pessoas que são, que nem eu tenho até as pessoas lá assim, eu vejo assim a lealdade deles, muitas vezes de alguém vir fazer uma proposta e eles me procurarem e falarem que, poxa, recebi, mas eu vou ficar porque aqui é melhor, tarana, tarana. Eu vejo isso com uma lealdade pelo tempo e pelo tempo de investimento neles, tempo de curso, tempo de treinamento, tempo de tudo. Então, não que não vão sair nunca mais. Não é isso. Tem pessoas que tem que sair, acontece e é normal isso. Mas tem pessoas que às vezes ficam contigo que a gente espera essa lealdade para que cresça, porque para crescer dentro de uma empresa e alcançar um nível mais alto, não vai ser uma pessoa que vai sair, vai ser uma pessoa que vai permanecer e precisa ter lealdade. Precisa ter uma lealdade. Lealdade, muito que importante. seja inegociável, assim. Porque tu está confiando o teu bem maior nela, né? O teu bem maior no sentido, é claro, a tua empresa, hoje nós vivemos muito mais tempo em empresa do que, às vezes, até na casa, até Sim. em outros lugares. Então, poxa, é o teu tempo maior. E outra, o que foi sangrado para construir tudo isso? Para uma pessoa chegar num nível de confiança tua, sem lealdade, não tem como. Não tem como. Cara, legal demais. Lealdade é um fator muito importante para a pessoa ganhar mais, né, Rica? Para ela ter o mérito dela. Eu acredito muito na meritocracia, Meritocracia, né? O cara não pode querer plantar uma semente hoje, querer regar e amanhã já querer colher frutos, né? Não tem então como. A fidelidade, a lealdade é muito importante. Rica, o que te irrita mais, assim, dentro da tua empresa hoje? O que te deixa mais possesso? Cara,
Quando eles não seguem o processo, cara. O que tu sente? Conta Assim, mais, o que tu sente? Qual que é o teu Cara, sentimento, já assim? começa a vir aqui dentro, que eu já tenho controle emocional. Nossa. Eu chego assim e vejo, por exemplo, ou alguma coisa no chão, ferramenta no chão, ou alguma coisa que tá... A gente segue um processo lá. O cliente chegou, antes de mexer no carro, ou botar ele no elevador, a gente tem que pegar o cadastro, botar as proteções no banco. Quando eu não vejo que está sendo feito isso, cara... Tu fica louco? Eu fico louco. Mas aí tu... Acabou contigo? Meu Deus, cara, ninguém mais vai... Cara, eu já às vezes já foi funcionário embora na hora. Mas é uma coisa que tu fala recorrente, né? Esse que é o Não, cabreiro, isso né? é recorrente, certo? Todo dia eu falo, todo dia. Daí o que acontece? Esqueci. Cara, se eu levo meu carro num lugar e o colega não faz essas coisas, essas proteções, eu não levo mais. Que legal. Então a gente tem que se colocar no lugar. Eu pego e falo assim, que carro tu tem? Às vezes o cara não tem carro, ou tem outro carro, sei lá, um Gol, ou um, sei lá que carro que seja. Se tu levar o teu carro num lugar, como é que tu quer que Seja ele tratado. cuide desse carro? Porque, vou te falar, tá? Tem gente que gosta mais do carro do que da mulher. Muita gente. Muita gente. Homem é apaixonado por carro. Muito. Mulher também. A gente atende muita mulher. Então, principalmente mulher, o cuidado que tem que ter dentro Sim. do carro. Então, assim, é esse início. Por isso que eu gosto, eu pego assim muito com eles no primeiro impacto. Por quê? Porque o primeiro impacto vai abrir porta ou vai fechar. Sim, exatamente. Tanto pro bem quanto pro mal. Então, uma coisa que me irrita é iniciar menos misericórdia, velho. Não deixa eu ver. E o que te deixa mais contente, Rica? O que tu fala assim, tu fala, cara, esse cara, que orgulho de ter essa pessoa trabalhando na minha empresa, que bom que ele tá aqui comigo. Cara, quando ele entrega o resultado, cara. Resultado. Meu Deus. Quando eu recebo elogios, às vezes a gente tem comentário no Google, a gente tem comentário, às vezes as pessoas, alguns ligam até pra mim, mandam mensagem, colegas, elogiam, eu fico muito contente mesmo. Muito. Mas o que mais me deixa contente é o resultado, o lucro. Por quê? Porque o lucro é tudo na empresa, tem que ter lucro. Se não tiver lucro, a gente, infelizmente, Não consegue cresce, continuar. Não continua. Então, o funcionário que dá lucro, ele vende, ele sempre está dando lucro. Isso me deixa muito feliz, entusiasmado. Por quê? Vai encher o dinheiro do patrão, o patrão vai ficar rico. O patrão vai ficar rico contigo ou sem tigo. Ele vai ficar rico porque ele tem uma mentalidade de riqueza. Então, independente do que as pessoas acham, Sim. é porque tem funcionário que é assim, eu não vou fazer tanto. Eu já ouvi falar, tá? Um funcionário falou assim, pegou assim, ei, trabalha mais um pouquinho que mês que vem o patrão troca de carro. Daí eu falo assim, eu vou trocar de carro. Independente do que tu tá falando, eu vou trocar de carro. É. Já ouvi, não foi uma, não foi duas. E eu troquei de carro, inclusive. Então, não é por causa do funcionário. O funcionário tem que entender, por isso que eu digo da mentalidade, né? Se ele tivesse essa capacidade de ele mudar a mente dele para que ele pudesse atender melhor o cliente e para que ele pudesse ter resultado melhor, porque ele atendendo melhor, ele vai ter resultado melhor, ele vai ganhar melhor, tudo muda, né? Tudo muda. Fica melhor. Tu acha que hoje a tua equipe poderia estar ganhando muito mais por uma valorização tua que não acontece porque tu vê eles não fazendo o padrão, isso te bloqueia de dar uma valorização? Tu vê eles não estudando, isso também te bloqueia? E o resultado, independente de tudo que aconteça, a valorização só pelo resultado, ela existe? Ou tu acha que ainda precisaria dos outros itens para ter uma valorização? Eu acho que é consequência. Porque se tu tá estudando, né? Se tu tá buscando isso aí, tu vai dar lucro porque tu tá buscando isso aí, entende? Então, o lucro é uma coisa que é muito importante para mim, como uma valorização de um funcionário. Se ele dá lucro, é claro que eu acho que os três têm que andar junto. Eu vou até dar um exemplo, né?
Eu tinha um vendedor, excelente vendedor. Um dos melhores que eu tive em 15 anos. Em 15 anos, ele era o que mais vendia. Ele tinha entusiasmo, ele vendia bem, atendia bem, fazia tudo. Só que não era leal. Estudava, sabia falar, entendia do que falava, mas não era leal. Demiti. Eu demiti o meu melhor, o que mais dava lucro, por ele não ser leal. Por isso que eu te perguntei, porque eu vejo na minha empresa, às vezes o cara, ele estuda muito, mas ele não é leal, já não serve. Não. Ele estuda muito, ele é leal, que é a grande maioria, às vezes, quando o cara começou, mas ele não dá resultado. Aí também não serve. Então eu acho que está muito ligado a esses 3 pontos que tu apresentou, porque eu vejo na minha empresa, às vezes eu não valorizo o cara porque, cara, ele não faz o processo. Eu já expliquei, eu já ensinei, eu já desenhei, eu já escrevi, eu já dei curso, eu já dei palestra, eu já fiz vídeo, e o cara não faz o processo, cara. Mesmo que ele tenha um resultado bom, olha que foda isso na cabeça, né? Pelo menos na minha, quero ver se isso é na tua. Mesmo que ele tenha um resultado bom, eu não vou valorizar ele. Porque existe uma cultura, existe uma norma e existe um processo. Quando o cara não faz esse processo, é como se ele me faltasse o respeito. Porque eu construí, eu criei o processo, eu botei o processo para ser seguido. Mesmo que ele venda, que ele tenha resultado, eu não vou valorizar porque ele não se encaixa dentro da minha empresa, porque Exatamente. ele não consegue aplicar a cultura. Exatamente. E eu vejo, Rica, né, com todos os empresários, que a visão deles é exatamente a tua. Que tu acabou de falar, não combinamos, não conversamos nada. É a minha. É a tua também. Eu falo, cara, existe um processo para o atendimento e o cara não segue. Existe um processo para isso e o cara não segue. Então, ele impede o crescimento dele. Eu acredito, não sei se tu compartilha da ideia, eles não trabalham para mim, eles trabalham para eles. Eu sempre falo isso para eles. Eu sempre falo. Eu falo tanto quanto que eu dou o meu exemplo. Ah, o Ricardo é dono da empresa, mas o Ricardo não era? Eu vou contar essa história para ti. Meu primeiro emprego, eu tive 2 na vida. O meu primeiro emprego foi, eu pintava vaso, 18 anos. Eu fiquei 4 meses nesse lugar e eu vou explicar por que eu fiquei pouco tempo. E eu era muito bom, cara. Eu aprendi a pintar, fazia aqueles betume, coisa arada, os negócios bonitos nos vasos. E eu fiquei muito bom naquilo e muito rápido. Eu fazia muito rápido. Mas eu ganhava R$400 por mês, 480, acho. Eu ganhava pouco. O dia inteiro, fazia. E eu trabalhava sozinho, né? Então a produção era muito rápida, muito boa, qualidade. E a dona Ana tinha uns 80 anos na época. Gostava muito disso. Mas chegou um dia que eu falei assim, caraca, eu entrego tanto e eu ganho só 480. Eu tô cansado, vou dar uma diminuída. Diminui o ritmo, fui fazendo um pouco menos, enrolando. E ela percebeu, né? Ricardo, por que não tá entregando a quantidade que tu estava entregando antes? Aconteceu alguma coisa, tá desmotivado, taranã. Eu falei, não, fiquei quieto assim, né? Realmente eu tava meio que fazendo de propósito. 18 anos eu tinha. Daí ela pegou, no outro dia me chamou, vem cá. Um dia, vou falar pra vocês aí, tu pode sair deste lugar e ter a tua empresa. E do jeito que tu tá fazendo aqui, tu vai fazer lá. Tu acha que tu vai prosperar? Tu acha que tu vai dar lucro? Tu acha que tu vai ganhar dinheiro fazendo desse jeito? Brabinho, chateadinho porque não ganhou um aumento? Faça o teu melhor, faça o teu melhor, que se o teu patrão não te dá aumento, Deus vai fazer alguém te dar aumento, vai chamar, vai fazer alguma coisa. O universo gira em favor daqueles que fazem com intensidade, com força, independente de quanto ganha. Então aquilo ali, Will, mudou a minha cabeça. Cara, no mesmo mês eu falei, essa mulher mudou a minha cabeça. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer com intensidade. Eu pedi a conta, saí. Fui mexer com aquilo que eu queria.
com muita intensidade, muita fome, muito desejo, e isso nos rendeu aí uma média de 6 a 7 milhões de venda por ano, né? De faturamento aí. E eu comecei vendendo o quê? Pneu do lixo. Que tu pegou uma situação que nem ela falou pra ti, pô, se tu faz bem isso aqui, pra mim, tu vai conseguir fazer bem isso aí pra ti. E te girou a chave, né? Então, eu vou fazer pra mim. Exatamente. Então, assim, o nosso funcionário, teu funcionário, nosso funcionário, a mentalidade de dono é o seguinte, é tu criar e tu fazer tão bem feito que vai crescer tanto essa empresa, essa loja, que tu vai alcançar outro patamar nela e tu vai desenvolver outras pessoas para que essas lojas se multipliquem e para que tu ganhe mais, porque o benefício que vai alcançar a pessoa vai ser muito maior. O que acontece muitas vezes é que a pessoa assim, alguém vai tomar meu lugar. Não. Se acontecer isso, alguém vai tomar meu lugar. Muito pelo contrário, se tu fazer a empresa multiplicar, se tu fazer a empresa prosperar, dar lucro, muito pelo contrário, o patrão vai olhar para ti, cara, esse é o cara. Eu vou bonificar esse cara. Mas é necessário, essa tua visão é necessário que alguém tome o lugar dele para que ele tome um novo lugar. Um novo lugar. E a galera não pensa nisso. Cara, as pessoas têm que ajudar as pessoas para que elas evoluam, para que elas cresçam, para que a empresa cresça, para que a empresa possa pagar mais, para que possa ter novos cargos, para que possa ter novas promoções, novas valorizações. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente distribui, mais emprego a gente gera. Mais é investido em equipamentos, treinamentos. Nós somos para treinamento de São Paulo. Né? Eu paguei 10 mil pro meu funcionário aí. Então assim, fiz um treinamento em Curitiba, paguei 10 mil. Treinamento de vendas, levei 5 funcionários, mais 10 mil. Então assim, não é fácil, cara. Se tu ganhasse mal, se tu não tivesse condições, não levaria. Exatamente. Então, mas mesmo assim, vou te falar, nunca é fácil. É sempre no sacrifício, é sempre acreditando, é sempre semeando. Eu vou fazer esse curso porque eu sei que isso vai trazer uma mudança na mente dos nossos colaboradores de tal maneira que o nosso resultado vai ser contínuo. Ele vai aprender que a constância no processo vai dar um resultado que ele talvez ele nem imaginaria alcançar. E como é que é alcançado isso? Tendo lucro para ter investimento, lucro, investimento, né? Dando só um exemplo do curso que a gente fez, achei muito legal, né? Os caras têm 15 benefícios dentro do grupo acelerador, imagina. Tem uma academia dentro da empresa. Eu achei muito legal, né? Dá para fazer muita coisa, dá para ter tantas ideias. Quando a gente tem lucro de verdade, dá para fazer tanta plano de saúde total, imagina, para a pessoa e para a família. Sim. Assim, os meus 2 gerentes têm plano de saúde. Eu queria dar para todo mundo, mas não posso. Eu tenho que dar para quem, né, meus líderes, enfim. Eu quero alcançar lá, mas nós precisamos que tudo cresça junto, né? Tudo cresça junto. Aí quando tudo cresce junto, aí vem benefícios, aí vem coisas que todo mundo gosta, mas não paga o preço para ter. Exatamente. Então, o que as pessoas às vezes querem, mas não estão dispostos. E a disposição para ter aquilo ali? Nós, eu e tu, a gente trabalhou muito, cara, muito. Eu trabalhei muito tempo sem botar dinheiro no meu bolso para poder estar aqui onde eu estou hoje. Muito tempo. Eu já tive dinheiro de vontade de, eu quero comprar um negócio que eu sonho tanto, e eu não comprar para poder ter capital, para poder investir em outro negócio. Então tu se abdica de muitas coisas, tu deixa de lado algumas coisas, pelo menos eu deixei de lado algumas coisas para poder crescer em outras, assim. Sim, e o preço que a gente paga, né, Rica, é um preço alto e que a galera não reconhece, não sabe, vocês que estão aí, que não foram empreendedores ainda, são noites sem dormir, são preocupações,
às vezes tu não come, tu não tem horário para comer, tu não tem horário para dormir, tu não tem paz, tem conta para pagar, tá preocupado com a inovação, não é só vender, né? Você tem que criar processo, você tem que, às vezes você tem um funcionário ingrato, para mim a ingratidão é o pior dos sentimentos. Então você dorme com uma turbulência muito grande de informações que precisam, que é o mal de ter uma empresa. Existe o lado ruim, cara, e o lado ruim. O lado ruim é isso. Não é qualquer um, tá? É. Pra aguentar, pra pagar o preço que nem tu falou, não é qualquer um. Para estar ali, cara, a responsabilidade que a gente tem em cima da vida deles, sabe? Das famílias, da nossa família. Então é difícil, cara. Tem que comprar, tem que gerenciar, tem que administrar todos os problemas, resolver todos os problemas. Ser dono é uma bagagem que não é para todo mundo, cara. É para poucos. E o funcionário deveria, ele não consegue, às vezes ele não tem essa visão de quanto é difícil ser patrão, de quanto é difícil ser dono. Difícil. O funcionário, né, você que está assistindo, que é funcionário, que trabalha em qualquer empresa, tu tem que colocar algo na tua cabeça. Além de ter uma mentalidade de dono, seja um empreendedor. E empreender é tu comprar por 10 e vender por 20, é tu vender, dar lucro para a empresa, é fazer aquilo que é difícil. O empreendedor faz nada mais que aquilo que é difícil de fazer. Por isso que não é todos que fazem, porque é difícil fazer. O que é fácil? Fácil é tu ter um horário para chegar, daí tu vai lá, faz a tua meia boca, trabalha, vai para o horário do almoço, vai para casa, sem preocupação nenhuma. Mas também a vida é mediana. Você escolheu essa vida e tranquilo. Isso é fácil, é comum, é do dia a dia. Agora, o que é difícil? Difícil é você fazer e entregar além daquilo. Além, inclusive, daquilo que pede. Eu aprendi muito na escola de líderes de tu entregar a mais do que é pedido. Eu tenho essa crença que Como que eu entrego mais do que é pedido? Impossível, é difícil. Não é. É trabalho e constância. É constância, faca na caveira. 4 da manhã, se tiver que acordar, acorda. 5, acorda. Nós estamos no Balneário Camboriú, nós falamos hoje. Tem milionário aqui que está correndo às 5 da manhã aqui, ó. Por que é milionário? Mas merece ser milionário um cara Sim. desse. Por quê? Porque paga o preço, é constante, é todo dia. Vou estudar. É processo da empresa? Cadê o processo? Me dá, vou escrever. Ah, eu não decorei, às vezes eu esqueci porque eu não sei, porque eu não decorei. Estuda. Anota. Estuda, Anota anota. e vai estudando, todo dia. Daqui a pouco tu tá dando aula. Daí o teu patrão vai falar, caraca, esse cara é o cara pra mim. Vai dar treinamento. Vai dar treinamento em tal cidade. Eu tô com um assim hoje. Entende? Isso aí motiva, cara, o patrão. Isso aí faz com que, poxa, agora vai. Então, assim, claro que esse perfil de gente assim, é mais difícil de encontrar, né? Normalmente... Mas todo perfil é trabalhável, né? É trabalhável. Vem muito da cabeça, da aquilo, crença, do que o cara acredita. Eu sou muito da crença também, que nem tu comentou. Cara, se você é pago para fazer uma atividade, você só faz aquela atividade, você vai continuar ganhando sempre o mesmo salário. Você não está entregando o a mais. Você ganha o a mais, você tem direito ao a mais, você é digno do a mais quando você faz o a mais. Quando você entrega o a mais. Então, eu acho que as pessoas querem ser valorizadas, às vezes, por tempo de casa. Tempo não valoriza ninguém. Não é porque eu tô 10 anos numa garagem, parado em pé, que eu vou virar um carro. Não vou virar um carro. O tempo não vai me transformar. Então, é o a mais que vai te transformar, é o a mais que vai te levar mais longe, é o a mais que tu vai receber mais. Rica, uma frase, um conselho que tu gostaria de deixar aí para os colaboradores de todas as empresas aí, uma coisa que tu pudesse somar na vida deles, um pensamento. Um pensamento, vamos lá. Eu vou dizer algo que eu faço assim, e falo na empresa e constantemente, né? Faça como se fosse para Deus. Nossa! Se fosse Deus ali, como é que tu atenderia Ele? Ele te deu a vida, Ele te criou, Ele te dá o ar para respirar. E hoje tu tá ouvindo esse podcast porque Ele permitiu você ouvir esse podcast. Então, se a gente servir as pessoas, né? Lembra-se, né? Tu tá servindo a Deus. Tu tá trabalhando para Deus lá na empresa, independente de qual seja. É para Ele.
Então, se você tem essa mentalidade de que tu tá trabalhando para Deus, meu amigo, tu vai trabalhar diferente. Que bonito, cara. Lembre-se do que Deus fez por você, por mim, por todos nós. E tem feito. Quando você está dormindo, Ele continua fazendo. Não te falta nada, nem para você, nem para sua família. Então trabalhe constantemente, seja constante. Que o entusiasmo ele virá e vai te trazer um resultado magnífico. Vai te fazer muito feliz. É isso que eu quero passar. Top demais, Rica. Obrigado pela tua presença. Meu por mais Deus, eu esse agradeço, dia. cara. Muito bom. Muito assunto ainda pra gente Adoro. tratar, muita coisa pra gente passar aí de conhecimento, mas eu acho que isso aí já vai ajudar bastante gente aí a dar uma alavancada, de repente, dar uma acordada, dar uma despertada para novos ares, para novas atitudes, uma nova mentalidade. Maravilha. Beleza, galerinha? Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Siga a gente nas redes sociais, curte, compartilhe, comente aí, e se você tem interesse em trabalhar ou participar de um curso nosso, de uma mentoria, comente aí que a gente vai entrar em contato com você. Obrigado, gente. Valeu.